Irmã, Favor Celestina, da Nigéria. Primeira parte. Esta é uma confissão de uma ex-agente demoníaca das trevas. A primeira vez que eu vi esta confissão, percebo este frio sensacional febril por todo o meu corpo, enquanto caminhava pela rua de Port Harcourt. De fato, para mim toda jovem era suspeita. Por favor, queridos, não há culpa ou esta confissão realmente abriu meus olhos para os poderes místicos, táticos e destrutivos das trevas, que destrói os cristãos insensatos e descuidados. Depois de ouvir esta confissão, a autoconsciência sobre minha vida espiritual aumentou. A vigilância espiritual sobre minha pureza espiritual foi duplicada. O zelo espiritual sobre minha vida de oração também foi revivido. O propósito de compartilhar esta confissão é que todo cristão seja extremamente cuidadosos, e que estejam sempre em vigilância e oração, pois você e eu somos a igreja, e somos o maior inimigo de Satanás neste fim dos tempos. Palavra do site Spirit Reports. Eu, evangelista Edivaldo, mais uma vez digo, meus irmãos e irmãs, sejam sensíveis no espírito, porque nem todos os espíritos que se manifestam, e até mesmo pessoas que vocês veem, mesmo na igreja, são seres humanos reais. 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e seus ministros se disfarçam de ministros da justiça, mas são lobos devoradores. Estas experiências é uma confissão reveladora que foi transcrita de uma fita de áudio. Sou o evangelista Edivaldo. Deus vos abençoe. A confissão de um ex-agente demoníaco das trevas. Meus irmãos e irmãs, é lamentável que se eu soubesse seja sempre a última palavra. Mas Mateus 18:14 me faz entender que não é a vontade de Deus que nenhuma alma pereça e que se um homem confessar seu pecado e crer que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo. Eu, portanto, acredito naquele Deus que sabe que não entrei nessa maldade por conta própria. Deus que está ouvindo o som da minha voz agora certamente terá misericórdia e me perdoará em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não me importo como vocês vão me considerar, não me importo com o que vocês vão dizer sobre mim, mas tudo o que me interessa é como farei o céu. Sou uma das 13 meninas que a água carregou na praia da Barra em Lagos no dia 26 de dezembro de 1991. Fui formalmente chamada de Zinni Celeste Njoku. Agora irmã Favor Celestine. Eu sou de Azu, Mbaise no estado de Imo, leste da Nigéria. Atualmente adoro com a capela do Grande Pilar da Salvação em Cirolere, Lagos. Irmãos, não quero que me culpem muito, mas minha mãe deve ser responsabilizada por este ato. Pois a Bíblia diz para educar uma criança no caminho de Deus para que, quando crescer, não se desvie dele. Provérbios 22:6. Como eu gostaria que ela estivesse viva para testemunhar este dia. Minha mãe era tão gananciosa, sem coração e egoísta que me forçou a casar com o Sr. Sunni Obi, que já havia se casado com 3 esposas. O Sr. Sunni lida com roupas. Sua loja fica em Idumota, uma em Balogun e outra em Osodi, todas em Lagos. Minha mãe conhecia Sunni, meu marido, porque ela costumava comprar rendas dele para o varejo. Eu não tive outra opção a não ser obedecer à minha mãe tão jovem quanto eu e me casei com o Sr. Sunni Obi aos 16 anos de idade. Mas imediatamente eu disse ao meu marido que estava grávida, ele me largou. Foi quando comecei a saber o que é a vida. Irmãos, digo que a vida não foi fácil comigo, sem comida, sem roupas e o pior de tudo foi que a loja da minha mãe foi incendiada e Deus trouxe uma mulher de onde eu costumava adorar na Igreja Cristã Redimida de Deus no CMS. O nome dela era Liakemi. Ela é dona de um restaurante. Liakemi me empregou em seu restaurante e ela cuidou de mim até minha entrega, embora eu a tenha matado mais tarde. Eu sei que Deus vai levar a alma dela, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, foi nesse período de dificuldades que descobri que dividia o marido com minha mãe. Quero dizer, minha própria mãe tem fornicado com meu marido Sunni por causa de dinheiro e roupas. Como o sofrimento e as dores eram demais, tive que abandonar meu filho para Liakemi e fugir. Tinha uma senhora que comprava roupas do meu marido quando eu era recém-casada. O nome dela era Vivian Epo. Ela prometeu me ajudar e quando corri para a casa dela em Ikotueribe, ela me incentivou a me prostituir. Bem, eu não tinha opção.
Ela me levou a um lugar em Abojú ao longo da Badagry Expressway e me aconselhou a mudar meu nome para Angela. Ela também me levou a um salão onde consegui um emprego como estilista na 23 Rua Stockton, Lagos, Nigéria. Lá eu trabalhava no salão de manhã e fechava às 18 horas e voltava para o hotel à noite, mas ainda assim não ganhava o dinheiro que esperava. Mas outras garotas que não eram tão bonitas quanto eu estavam ganhando dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, tive que me juntar a Sandra em uma boate na Apapa, estado de Lagos, e ela me apresentou a alguns homens e algumas mulheres importantes. Mais tarde, ela me conectou a alguns homens que costumavam ir à praia à noite, mas, infelizmente, fomos à praia em 26 de dezembro de 1991 e não pudemos voltar ao mundo físico. Honestamente, eu não sabia que Sandra é uma agente do Reino Marinho. Irmãos, embora eu lamentasse muito o derramamento do sangue das almas inocentes, minha mãe deveria ser responsabilizada por isso. Algumas mães ficam felizes em receber roupas, dinheiro e muitas coisas de suas filhas sem perguntar como e onde as conseguiram. A partir de agora, qualquer mulher que está ouvindo o som da minha voz agora e ainda está encorajando sua filha a cometer um pecado ou outro para se satisfazer com sua necessidade egoísta deve mudar ou o julgamento de Deus cairá sobre sua alma. Por volta da 1 hora da manhã, depois de nos encontrarmos com aqueles homens na praia, estávamos todos cansados e resolvemos dormir lá na praia. Sandra me deu um pouco de pó para esfregar e eu fiz porque não sabia que o pó não era um pó comum. Depois de esfregar aquele pó, não me reconheci mais, mas o que ainda me lembro é que me vi sentado no meio de muitas pessoas em um grande salão. Eu vi quando a água estava empurrando para mim. Eu não podia correr porque era como um sonho. Dentro daquele salão, vi pessoas sentadas em grupos, dependendo da natureza de seu trabalho. Eu vi 7 pessoas sentadas na plataforma. Do lado esquerdo, estavam alguns homens e mulheres vestidos de terno. À direita estavam apenas as mulheres enquanto as crianças estavam no meio. Então, na parte de trás, vi algumas jovens cujas mãos e pernas estavam acorrentadas. Essas pessoas estavam chorando e derramando lágrimas. Embora eu estivesse um pouco confuso, consegui reconhecer alguns rostos como 3 pastores populares baseados em Lagos. Irmãos e irmãs, cerca de 15 minutos para as 2 da manhã, houve uma espécie de barulho confuso e uma das pessoas da mesa alta na plataforma levantou-se e começou a invocar alguns poderes, chamando alguns nomes que eu nunca tinha ouvido antes. O salão era perfumado com incenso e alguns perfumes desconhecidos. Embora eu não fosse eu mesmo, ainda tinha meus sentidos. Durante o processo de iniciação, eles queimaram 7 velas vermelhas na minha cabeça. Eles me deram um líquido de sabor salgado em um copo de cabaça para beber, que mais tarde descobri ser sangue humano. Antes que eu terminasse de beber o 7º cálice, eles citaram a Escritura, o livro de Mateus 26, 27 a 29. Cada um de vocês beba dele porque este é o meu sangue que sela a aliança. Mais tarde, eles me levaram para um quarto, eles me colocaram nua. Dentro da sala vi 7 cobras piton vivas e um bebê de cerca de 4 dias, 2 gatos brancos, barata, ratinhos, 2 melros e uma bacia branca com 21 anéis e colares. Pediram-me para engolir 2 colares e os 21 anéis de ouro enquanto o bebê, cobras piton, ratos, pássaros, gatos eram invocados em meu corpo através de minhas partes íntimas. Aqueles de vocês que testemunham minha libertação podem testemunhar que vomitei todas essas coisas pela boca na capela do grande pilar da salvação, Surulere. Todas essas coisas que invoquei em meu corpo eram o que eu costumava transformar. Pude me transformar em gato, pássaro, barata, rato, cobra, a qualquer hora que quisesse, dependendo do ambiente e da operação que me mandassem fazer. Antes de me enviarem a este mundo novamente para iniciar a operação, eles também me deram um espelho, 2 lenços brancos, um conjunto completo de maquiagem e um conjunto de calças brancas. Minha missão era iniciar e destruir a vida de crianças, atacar mulheres grávidas, espalhar casas conjugais, atacar igrejas e pastores.
No dia 13 de março de 1993, por volta da meia-noite, fui enviado de volta ao mundo para iniciar minha primeira operação. Eu vim na forma de um homem. Abri uma casa de oração em Badagry. Então as pessoas costumavam me chamar de Profeta Jerry. Tentei tirar a vida de 5 crianças, mas não foi possível devido a algumas orações poderosas da igreja de Eperlife Bible que era oposta. Eu tentei e tentei, não tem jeito, tive que voltar para o mar. Quando relatei isso à rainha, ela me pediu para fazer um sacrifício, para que eu pudesse ganhar mais poderes. Irmãos, qualquer sacrifício para o diabo deve consignar sangue, então eu tive que tocar a vida do meu filho e da minha mãe. Invoquei meu filho no espelho e o golpeei com a espada, mas no mundo físico ele morreu acidentalmente ao bater em um carro. Embora as pessoas culpassem o motorista, isso foi feito espiritualmente. O motorista não teve participação em sua morte. Então, enquanto estou falando para limpar minha consciência, eu sei que Deus vai me perdoar, em nome de Jesus. Depois de matar meu filho, meu único filho, eu temia que Eliaquemi, que cuidava do meu único filho, fizesse algo sobre a morte do meu filho, porque Eliaquemi era uma guerreira de oração muito forte em sua paróquia na Igreja Cristã Redimida de Deus, no CMS. Tentei empurrá-la para um acidente, mas ela se recusou a entrar no meu espelho. Entrei no quarto dela na forma de um ratinho e permaneci naquela casa por 6 dias e monitorei tudo naquela família até que comecei uma briga entre Eliaquemi e seu marido, Mickey. Os dois se esqueceram de rezar naquela noite e naquela noite eu me transformei em uma piton, a mordi e desapareci. Ela morreu por volta das 2 horas. Peço a todos os membros da Igreja Cristã Redimida de Deus que me perdoem para que minha consciência descanse, em nome de Jesus. Depois de destruir essas 3 almas, meu filho, Eliaquemi, e minha mãe, começo a ganhar mais poderes. Embora eu ainda estivesse no Círculo 5 no Reino das Bruxas, fui obrigado a participar de uma conferência zonal. Irmãos e irmãs, vocês podem não saber o fardo que está sobre minha cabeça, embora possam me ver assim, mas dentro de minha mente, estou derramando lágrimas. Quando eu era um líder no Círculo 5, eu torturava e atormentava a vida do meu amigo. Eu quero que ela me perdoe para que eu possa ter paz. Este é um pedido de desculpas a você, minha amiga, Senhora Grace Georgin. Eu quero que você me perdoe para que eu possa ter paz de espírito e enquanto digo isso, creio que Deus abriria seu ventre mais uma vez. Por favor, mulheres, prestem atenção à maneira como expõem seus problemas familiares e prestem atenção ao tipo de acampamento que mantém. Irmã Grace, lembre-se que costumava me contar todos os segredos de sua família. Lembre-se que você me contou tudo sobre seu marido. Foi a informação que você me deu que usei para planejar e conseguir seu marido. Foi nessa noite que você me mandou avisá-lo sobre chegar tarde em casa, que usei o lápis de olho que me foi dado pela rainha da costa e imediatamente seu marido olhou nos meus olhos, encantei-o com meus olhos e ele dormiu com o meu. Desde aquele dia, ele começou a ter baixa contagem de esperma e, às vezes, esperma aguado. Para isso, ele não pode engravidar nenhuma mulher. E você, irmã Grace, seu ventre foi colocado sob uma pedra pesada em alto mar. É por isso que você sempre tem abortos após 2 meses de gravidez. Tentei iniciar seus filhos, Xiome e Ndubizi, mas seus espíritos eram muito fortes. Por favor, homens, não olhem muito para o rosto de uma senhora, porque com este lápis de olho da rainha da costa, os homens se encantam facilmente com os olhos, mas Deus livrará os homens desses encantos, em nome de Jesus. E para vocês, mulheres, não exponham seu marido a terceiros porque a vida de seu marido está em suas mãos. Se o seu marido te ofender, por favor, tente falar com ele, acautele-o você mesma, ele vai te ouvir porque você não sabe quem é quem. Porque o diabo veio para roubar, destruir e matar. Irmãos, com olhos encantadores, consegui 517 homens, 206 eram casados, 108 eram estudantes, 14 pastores, 9 maestros de diferentes igrejas de Aba, Oeri, Lagos e Porto Harcourt, Nigéria.
São homens que não conseguem se controlar sempre que veem garotas. Irmãos, tudo o que preciso de vocês é que orem e me perdoem para que Deus do céu também me perdoe, porque tenho medo das almas inocentes que adulterei. Também falarei sobre como costumava fazer as pessoas dormirem na igreja enquanto o pastor estava pregando. Também vou contar como eu costumava fazer as crianças chorarem na igreja, enquanto a pregação estava acontecendo, e também porque eu costumava sentar no banco de trás da igreja. Antes de eu ser qualificado para sair do círculo 5 para o nível 333, me pediram para destruir a vida de 14 crianças de 1 a 3 anos, e a rainha da costa me deu alguns poderes para transformarem em Chique a lagartixa de parede, que é apenas como um lagarto. As pessoas não o matam sempre que o veem em casa. Por favor, irmãos, não poupem este animal sempre que o virem em sua casa. Por favor, mate-o e borrife o sangue de Jesus, pois é muito perigoso. Com isso, consegui destruir a vida de 17 crianças e fui promovido imediatamente. Irmãos, no reino das trevas, em qualquer tarefa que lhes seja dada, vocês devem ter muito cuidado para não cometerem erros. Se você for solicitado a ficar de pé e ficar sentado por um segundo, será seriamente punido. É o único cristão que desobedece a uma ordem. Às vezes, você pode ser solicitado a se levantar e orar ou cantar e dançar para a glória de Deus, mas como não há punição, você não o fará. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Antes de poder me comunicar diretamente com a rainha da costa, jejuei por 90 dias. E enquanto eu jejuava, eles me alimentavam com 9 copos de sangue todos os dias. Irmãos, há poder no sangue, mas o sangue de Jesus é o superior, e no meu último dia de jejum, a rainha do mar de Elama bateu em um bebê de 7 dias para minha comida antes de eu ser ligado para ver e me comunicar com a rainha da costa e a rainha do Oceano Índico. Mas irmãos e irmãs, vocês podem não entender como eu me sinto sobre as vidas que destruí. É por isso que preciso de suas orações por perdão, pois a Bíblia diz que existem caminhos que parecem certos para um homem, mas o fim é destruição. Provérbios 14:12. Irmãos, não existe dom gratuito do diabo. Qualquer presente do diabo nunca pode durar e deve haver sacrifício de sangue antes que você possa obtê-lo. Porque os ritualistas que quiserem fazer mais desta nova moeda devem sacrificar 14 destas crianças, 2 caixões, 14 vacas, 3 virgens de mais de 12 anos à rainha da costa, para que essas novas moedas possam fluir como tanto quanto eles querem em seu caixão guardado no santuário. Dentro do oceano, existe uma cidade construída de latão, muito bonita, é lá que são desenhados a maioria desses cremes descolorantes, pulseiras, colares, roupas e tecelagens. Como em 1988, uma camiseta feminina foi desenhada com uma etiqueta, Sex Mion. Essas camisetas foram projetadas para iniciar as meninas na prostituição. E todos nós sabemos que uma pessoa responsável não pode usar roupas dessa marca, Sex Mion. Com esse rótulo, 64 meninas foram iniciadas em Portacura e 81 em Lagos. Por favor, irmãos, cuidem do que vocês vestem para que não exponham sua vida ao perigo. Portanto, irmãos, não há nada que Deus não possa fazer por vocês se puderem exercer paciência. Algum músico em 1997 veio beijar a pedra Emecube e receber poder da rainha para cantar sua canção, mas quero que saiba que quando o diabo te der pela direita, ele vai tirar pela esquerda. Esses músicos receberam algumas condições de que só poderiam reinar em um álbum e o poder seria transferido para outra pessoa, e a Willow era um deles. É por isso que alguns músicos vão reinar em todo o mundo em apenas um álbum e depois disso ninguém mais ouvirá falar deles. Agora você pode ver que a música gospel agora é tocada sob influências demoníacas e não para a glória de Deus. Irmãos, creio que se eu deixar de revelar tudo o que passei, Deus no céu não me perdoará. Pois a Bíblia no livro de Marcos 4:22 diz: tudo que está oculto será revelado. Eu era uma das 46 meninas enviadas pela rainha da costa para ir a diferentes pontos de ônibus e coletar estrelas de pessoas, iniciar pessoas e secar seus bolsos apenas em nome da mendicância.
Em Lagos, estávamos na parada de ônibus 1002, Osodi, Apapa, Sele e muitas outras. Outras cidades eram Port Harcourt, Aba, Onisa e Kaduna. Antes de iniciarmos uma operação, vestíamos-nos muito bem. Às vezes, um de nós carregava um bebê. Esse bebê não é um bebê, mas um adulto. Aos seus olhos seria um bebê. Cada grupo seria 2 ou 3 senhoras. Ao implorar, seríamos muito submissos para que pudéssemos capturar seu coração para trazer o dinheiro. Diríamos a você, por favor, queríamos ir a algum lugar, mas nosso dinheiro para transporte não é suficiente. Por favor, senhor ou senhora, você pode nos ajudar? Então, irmãos, por favor, vocês precisam ter cuidado, mas eu não digo que você não deve dar algo aos mendigos, mas sempre cubra seu dinheiro com o sangue de Jesus. Essas atribuições sempre duravam 21 dias para cada equipe e eles voltavam para o mar e saía outra equipe. O diabo não cede seu esforço, mas tenho pena de alguns homens que andam estúpidos sempre que veem meninas implorando por dinheiro. Eles vão sorrir como se nunca tivessem visto uma garota antes. É por isso que alguns motoristas se deparam com acidentes imprevisíveis. Quando o Queen of Tiquast me manda causar um acidente para que possamos ter sangue suficiente no banco, eu irei e entrarei no banco da frente de qualquer veículo de minha escolha. Vou colocar meu lápis de olho que a rainha me deu para que eu possa usar meu rosto para encantar o motorista, vou colocar um brinco no nariz e um amuleto na perna esquerda, embora algumas senhoras coloquem essas coisas, mas não sabem o que isso significa no reino espiritual. Durante a viagem, sorria 3 vezes para o motorista. Você sabe que alguns deles parecem estúpidos quando carregam uma mulher no banco da frente. Na 4ª vez ele vai dormir e o acidente vai ocorrer e eu vou desaparecer. Desde que fui iniciado, nenhum ano que eu nunca destruí entre 21 a 26 vidas, principalmente entre 17 de dezembro e 10 de janeiro. Mas já que decidi seguir a Jesus, por favor, irmãos, juntem-se a mim e orem, para que Deus tenha misericórdia de minha alma em nome de Jesus. Em 13 de maio de 1995, fui designado pela Rainha da Costa para distribuir casas matrimoniais. Fui enviado para Port Harcourt. Cheguei lá por volta da meia-noite e fingi ser um estudante. Na manhã seguinte, qualquer homem que eu visse seria forçado a se apaixonar por mim pelo espírito atrás de mim. Tenho pena de homens que se tornam estúpidos sempre que uma dama sorri para eles. Vou fingir ser uma garota muito boa, quieta e gentil. Uma vez que tal homem durma comigo, ele nunca poderá ter seu coração novamente. Eu me certificaria de que você beijasse minha parte íntima, para confirmar que você fez uma aliança para dar seu coração à Rainha da Costa e sua vida será controlada pela rainha. Em 2 de junho de 1995, consegui suceder o Sr. Mikinuzu, natural do governo local de Iquanu, no estado de Abia. O chefe Miki alugou e mobiliou um apartamento de 3 quartos para mim no conjunto habitacional de Rumunuki. Chefe Miki, fui eu quem destruiu seu casamento, também matei sua primeira filha e rescindi seu compromisso com a empresa. Chefe Miki, porque não graças a Deus que você ainda está vivo, não duvide de nada do que eu disse. Que meu nome é Antonia, esse não era meu nome, mas se você puder me perdoar de coração e jejuar por 8 dias, 6 a 6, leia Salmos 23, 51 e Salmos 4, você recuperará seu emprego em nome de Jesus, mas tenho pena dos homens, que andam pela cidade atrás de mulheres. A rainha colocou uma marca na minha língua para que qualquer homem que me beijar sempre me tenha em mente. E ela também colocou uma marca na minha parte íntima de forma que qualquer homem que dormir comigo pensará em mim sempre até quando eu o tornar inútil e transformá-lo em um bêbado e permitir que ele vá. Ainda tenho medo do sangue das almas inocentes que adulterei e dos 32 ventres de jovens que coloquei sob a pedra macaca em alto mar. Esses 32 nunca terão filhos em suas vidas, a menos que seja pela intervenção de Deus. Estas são senhoras que costumavam me emprestar maquiagem, principalmente pó, batom, lápis de olho e roupas. Eu uso isso para iniciá-los na Rainha da Costa.
Eles são principalmente estudantes e qualquer homem que dorme com eles deve experimentar um esperma aquoso. E às vezes baixa contagem de esperma porque o calor da pedra macaca derreterá tudo o que é fértil em seus corpos e os amaldiçoará com calor interno. Em agosto de 1995, alguns ministros realizaram uma conferência em Uyo, no estado de Akwa Ibom, para que pudessem orar contra as forças em operação nos primeiros meses do ano. Eu e mais 22 agentes fomos enviados para monitorar seus planos, para que também possamos planejar uma saída. Porque os meses de brasa é quando o sangue é mais necessário. Viajamos para Uyo pelo alto mar de Ibeno, mas infelizmente não foi possível entrarmos no salão e voltamos para o mar e a rainha da costa equipou-me muito bem e outras 29 pessoas. Voltamos no terceiro dia da conferência. Entramos no salão porque mudei de forma e personifiquei o pastor Moses Kendall de Anlif Church. Mas então o pastor estava em Londres, mas o reverendo Dr. Malkipai estava cheio de fogo. Não pude ficar e tive que sair, mas antes de explicar a você o sinal que você pode usar para identificar os pastores ocultistas e suas igrejas, deixe-me limpar minha consciência, para que Deus no céu me perdoe. Durante o período em que fui usado pelo diabo, tentei causar acidentes e confusão sempre que havia um programa, no campo da redenção ao longo de Lagos, via expressa de Ibadan, mas tudo foi em vão. Esta marca que você vê aqui no lado esquerdo do meu rosto foi resultado de um ataque a alguns pastores da Igreja Montanha de Fogo e Milagres. Eu não nasci com essa marca, é o fogo do Espírito Santo que queimou meu rosto. Alguns cristãos não sabem o impacto causado ao gritar essa palavra. Fogo do Espírito Santo. Irmãos, quero que saibam disso, sempre que virem 4 ou mais cães reunidos à noite, vigiem mais de perto com oração. Se Deus abrir seus olhos para ver, você saberá que aqueles cachorros não são cachorros, são seres humanos. Realizei uma reunião como cão na Mille 2, em Lagos, durante 8 meses. Essas reuniões costumavam começar por volta da 1h em ponto. O plano era espalhar as 2 igrejas fortes em massa, o que consegui primeiro dispersando seu coro por meio da fornicação. E finalmente estabelecendo alguns mal-entendidos entre os líderes da igreja. Os pastores ficaram aborrecidos e fecharam a igreja. Os dias dessas reuniões são sempre às quintas-feiras e o motivo de realizar as reuniões às quintas-feiras é que as igrejas fazem suas orações à meia-noite às sextas-feiras. De modo que deve haver uma preparação no reino antes que as igrejas organizem suas próprias vigílias noturnas. Irmãos, o reino está sempre em chamas às sextas-feiras, principalmente toda a última sexta-feira do mês, porque quase todas as igrejas realizam suas vigílias noturnas. É por isso que a reunião é realizada na quinta-feira para que alguns pastores fiquem desanimados e para que algumas pessoas tenham suas orações bloqueadas e algumas pessoas fiquem desanimadas de comparecer à vigília noturna. Também consegui espalhar o ministério do favor divino e da graça. A igreja estava localizada em Ring Road, na cidade de Benin. Resolvi varrer a igreja com uma vassoura que a rainha da costa me deu. Esta vassoura não era da igreja. Sempre levei da minha casa. É por isso que a igreja tem perdido seus membros. Quando fui nomeada maestra do coral, fiz de tudo e consegui seduzir o pastor da igreja, pastor Kingsley Joy, e ele tem fornicado comigo e finalmente o matei em um acidente. Eu também matei 14 pastores e 21 evangelistas que dormiram comigo e qualquer pastor que fornicar comigo nunca pode ultrapassar 60 dias. São 2 meses e ele morrerá. Algumas pessoas morrem por descuido, mas não se deixe ser vítima de nenhuma artimanha do diabo, pois a Bíblia diz para não ignorar as artimanhas do diabo. 2 Coríntios 2:11. Antes que qualquer doença seja introduzida, deve haver um agente por trás da operação. Por favor, irmãos, sempre que quiserem urinar, seja em qualquer lugar na mata ou em qualquer lugar, se virem uma lata vazia guardada ali, por favor, não façam xixi lá dentro. Essas latas são principalmente latas de leite. Em 1996, colocamos 6.000 latas em vários pontos da cidade e nas aldeias.
Essas vasilhas estão ligadas ao mundo espiritual e quem urinar dentro da lata e não for forte no Senhor será acometido por um surto das doenças programadas. Para o seu próprio interesse, com base no que sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Irmãos, tenho pena das mulheres que permitem que seus maridos comam de um restaurante para outro. Mas não estou dizendo que todos são ruins, mas alguns usam amostras de sangue coletadas do mundo espiritual para cozinhar, de modo a atrair mais clientes. Quando eu estava em Wolfenbüttel, em uma campanha ministrada pelo reverendo Melk Pai, ofendia Deus de muitas maneiras. Que eu quero que Deus e os pastores que estavam lá nas duas cruzadas me perdoem, para que minha mente possa relaxar. Em Wolfia, 3.500 demônios estiveram presentes em conjunto com 11 médicos nativos para bloquear a mente das pessoas, para que o poder do Espírito Santo não flua para milagres em suas vidas. Ao longo dessa cruzada, aqueles que estiveram lá podem se lembrar que nenhum milagre aconteceu lá, exceto uma mulher que foi curada. Você só pode receber um milagre quando seu coração está aberto e exorto todo cristão a ser sério com Deus porque o diabo saiu com força total para destruir muitos e levá-los para o inferno. O fim, por favor, tire alguns momentos e leia abaixo as ministrações de salvação e veja se você está realmente na sintonia certa com Deus. Mensagem de salvação e arrependimento. Se você deseja escapar do tormento ardente e eterno do fogo do inferno para criar o céu, você deve aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal hoje, porque o amanhã nunca é prometido. Você deve restituir e confessar todos os seus pecados a Deus e também garantir que você junte-se a uma igreja que acredita na Bíblia para mais crescimento espiritual. No entanto, se você é um cristão e ainda se entrega a vários tipos de pecados, como inveja, raiva, falta de perdão, mentira, ódio, malícia, murmuração, fofoca, roubo, aceitar ou dar propina, imperícia em exames, fraude, contrabando e roubo. Talvez você se envolva em masturbação, fornicação, adultério, prostituição, cobiça por dinheiro e imoralidades sexuais, aborto, lesbianismo, homossexualidade, sequestro, assassinatos rituais e assassinato. Você deve confessar e se arrepender hoje. Talvez você esteja em embriaguez, brigas, alcoolismo, fumantes, divorciado, casamento polígamo, ocultismo, consulta de médicos nativos para fazer feitiços, rezando em nome de Maria ou quaisquer santos ou anjos, curvando-se ou honrando-os. Você deve renunciar todas essas abominações e implorar pela misericórdia de Deus. Talvez, como mulher, você ainda se entregue a afeições vis, mudando o uso natural de seu corpo para o que é contra a natureza, portanto, entregando-se a modas mundanas, vestindo roupas transparentes, usando saias curtas e justas ou usando calças, expor os seios e o colo para seduzir os homens, pintar os lábios, fixar os acessórios, trançar, bijuterias e brincos, maquiar, colocar cílios extras, piercing no nariz, tatuagens, fixar as unhas e descolorir o corpo. Você deve se arrepender, dispor e queimá-los e garantir a manutenção de sua beleza natural, porque os injustos não herdarão o reino de Deus? Lembrar, sua alma é preciosa e foi comprada com muito custo pelo sangue de Jesus Cristo e você não pode se dar ao luxo de perder a sua no inferno pelos próximos bilhões e trilhões de anos na eternidade com tristeza eterna, lágrimas, angústia e sem esperança de sair devido ao mero prazer e moda deste mundo que passa, que você pode facilmente abandonar agora e correr para o céu. Oh, o céu é um lugar de alegria eterna, sem lágrimas, sem tristeza e sem dores, mas cheio de felicidade e da glória de Deus. Por favor, meu amado, não perca o céu e rezo para vê-lo naquela cidade gloriosa muito em breve. Confissão e aceitação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, confesso que há pecado em minha vida e não posso mais guardá-lo. Tenho lutado para permanecer santo diante de Ti. Ó Senhor, ajude-me e impeça-me de seu castigo divino no fogo do inferno. Eu sei que não sou perfeito. Ajude-me, Pai gracioso, a ter poder sobre este pecado secreto que desonra a minha sede de justiça.
Eu sei que o diabo deseja que eu deixe meu pecado no escuro. Todos os meus esforços para permanecer justo sempre falharam. Jesus Cristo, eu confesso meu pecado a você. Eu sei que esta corrida cristã não é tão fácil da minha parte. Concede-me a graça incomum de superar esta situação embaraçosa. Senhor, estou determinado a entregar tudo a Ti agora, pronto para viver na verdade e no Espírito. Sou grato porque o salário do meu pecado não me matou nem me consumiu prematuramente. Senhor, ajude-me a destruir o altar dos pecados, raiva, orgulho e moralidades sexuais em mim. Sei que estás pronto a perdoar-me todos os meus pecados e a prevalecer a Tua misericórdia sobre a minha vida. Dê-me sabedoria e o espírito certo para impedir qualquer tipo de espírito impuro que tente me impedir de sair do meu mundo dos sonhos com você no céu. Recuso-me a sair da Tua vontade. Pai, salve-me dos efeitos negativos desse pecado em minha vida cristã. Eu e minha família estamos prontos para Te servir até o fim. Obrigado, Senhor, por me responder e por me dar uma segunda chance de me ajustar. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Eu, Evangelista Edivaldo, mais uma vez digo, meus irmãos e irmãs, sejam sensíveis no espírito, porque nem todos os espíritos que se manifestam, e até mesmo pessoas que vocês veem, mesmo na igreja, são seres humanos reais. 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e seus ministros se disfarçam de ministros da justiça, mas são lobos devoradores. Estas experiências é uma confissão reveladora que foi transcrita de uma fita de áudio. Sou o Evangelista Edivaldo. Deus vos abençoe. A confissão de um ex-agente demoníaco das trevas. Saudações do evangelista e pastor Edivaldo Silva. E Deus abençoe com bênção de salvação aos moradores destas pátrias amada, Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos, e minha pátria amada Brasil. E todos que amam Jesus digam amém.